Vamos entrando, pessoal. Prática trabalhista hoje. Vamos lá. Vocês estão me escutando bem? Kelly já apareceu. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo à nossa live. Vou chamar a professora Kelly. Bianca, Tayane. Oi! Olá! Tudo bem? Chegou o grande dia. Muito bem. Finalmente, né? Prática trabalhista aí, para quem está nos assistindo. Brevemente vou me apresentar, sou jovem advogado, meu nome é Ian Evangelista, com muito prazer advogo em Direito do Trabalho, uma paixão que eu carrego desde a faculdade. Faço parte do grupo de pesquisa do UFMT na área do Direito ao Trabalho contemporâneo, também me especializando, louco para terminar, mas por causa dessa pandemia foi suspensa as aulas da especialização. E é isso, doutora Kelly, por favor, se apresente para a gente. Bom, primeiramente, antes de me apresentar, eu quero agradecer o convite. Eu estou muito honrada. Eu acho que toda vez que a gente fala daquilo que a gente ama, não é nem falar, é conversar, é bater papo, e é isso que realmente a gente veio aqui fazer hoje. Passar a prática trabalhista e principalmente de uma forma agradável, que é para jovem advogado. Como eu já fui jovem advogado, sei muito bem quais são essas questões que envolve toda essa questão do início da prática trabalhista. Para Que quem não, maravilha. eu sou a Kelly Rebeschini, sou professora em Direito Processual do Trabalho e Direito do Trabalho. Amo essa matéria de paixão. Desde que eu me entendo como jovem advogada e até estagiária, eu sempre atuei na área, amo essa área. Na verdade, eu não penso em outra área a não ser essa para advogar. Nem sei se eu gostaria de outra área, mas enfim. Sou advogada há 10 anos, enfim, faço parte também da comissão da OAB junto com o Ian, né, Ian? De Direito do Trabalho aqui no Mato Bem Grosso. lembrado. E a gente está muito feliz hoje porque realmente é um evento que a gente pode reunir várias pessoas, não só jovem advogado, né? Mas para falar de um tema Isso. que às vezes você fica assim, aonde que eu vou conseguir a tal da prática, né? Eu vejo no meus direct, eu abro todo dia, tenho uma dúvida. Professora, me ajuda, eu fiz isso, emenda inicial. Então, quando você vai ler uma doutrina, né, Ian? Às vezes você não encontra a Sim. questão mais pontual, né? Aquilo que você pode conseguir rápido. E a gente veio com esse evento hoje, essa palestra de hoje, justamente para tentar pegar umas dicas sobre essa matéria. Exatamente. Bom, para quem já está nos assistindo, a gente já está com uma audiência bacana. O De Jovem Advogado foi pensado para jovens advogados e feito por jovens advogados. E o intuito é exatamente trazer questões da prática que a gente não vê na faculdade, porque o curso é de direito, não é de advocacia. A gente forma para direito. E Perfeito. com isso trouxe esse feedback com pessoas já experientes, com tempo aí na área que a gente escolheu. Kelly, pensei no seu nome porque a gente fez uma live lá pelo meu perfil em abril, mas naquela época a gente ainda estava cabaleando, não sabia muito bem o que fazer live. Hoje, de uma forma muito mais agradável e num bate-papo super legal, a gente vem trazer aqui pontos super importantes sobre a prática trabalhista, né, para jovem advogado. Bom, para começar, eu queria, Kelly, já que você falasse um pouquinho como que a gente faz para atender o trabalhador que é demitido, por exemplo, ele chega no nosso escritório. O que é interessante fazer uma ficha de atendimento? Fala sobre esses pontos iniciais do atendimento ao trabalhador. Até porque a gente sabe que quando a gente começa, a não ser que a gente já começa bem encaminhado, a gente já começa representando empresas. Mas quando a gente já começa do outro lado pelo trabalhador, a gente tem que ter um atendimento diferenciado, até porque muitas vezes esse trabalhador não tem muitas provas. Mas o atendimento, eu acredito que faz muita diferença na hora da gente iniciar a nossa petição inicial. Fala um pouquinho sobre atendimento pra gente, Kel. Bom, o atendimento trabalhista, que eu falo que é o primeiro contato que você tem com o seu possível cliente, né? Por que possível? Pode ser que possivelmente ele não tenha direitos, como acontece,
ou possivelmente realmente ele acha que não há demanda para aquele determinado advogado. Então, por que a gente começa falando sobre aquele determinado advogado? Existe hoje uma barganha, Ian, que é bom que se fale, que às vezes um cara, quando chega até você, um cliente, ele vai tentar barganhar os seus honorários. Porque ou você é jovem advogado e você na insegurança de se manter firme, porque você é advogado. A palavra jovem no início não tira nem aumenta a sua competência. Ela só te dá uma anuidade diferenciada. Mas está todo mundo no mesmo patamar. Somos advogados. Então, quando esse cliente vem até você, a primeira questão que ele vai ter esse contato com você é através de uma entrevista. Então, na entrevista, que é a maneira mais segura de você ter esse contato com o cliente, você vai lá estar perguntando todas as perguntas referentes a um contrato de trabalho. Então, às vezes, exemplo, se hoje eu tivesse cansado, tivesse atendido 4 clientes e à tarde teria mais 2, na nossa cabeça seria meio que humanamente impossível você lembrar de todas as perguntas para fazer para aquele cliente. Então você imagina, aquele cliente quando ele vem até você, ele não sabe do direito dele. Então como é que ele vai ficar te falando, faltou isso, doutora? Na maioria das vezes quem tem que puxar a verdade é você. Então por isso que a ficha de atendimento, que é esse contato que você tem com o seu cliente, que é colocar todos os direitos dele, faz com que a partir daquele momento uma relação comece a se formar. Porque o seu cliente ele vai pensar, nossa, o negócio é formal mesmo, né? Ela tá fazendo uma ficha de entrevista, né? Ela já tá funcionando relacionado aos honorários dela. Porque fica muito vago, Ian, quando a gente só senta, cruza os braços e fica conversando. Conversa. E se você pensar em um atendimento hoje no meu escritório, demora-se 2 horas, no mínimo. Porque a gente pergunta desde o dia que ele pisou o pé na empresa até o dia que ele saiu, ainda que o contrato seja pequeno, né? Porque eu faço todas as perguntas, inclusive exemplo. Se ele tivesse entrado hoje, eu vou perguntar, inclusive, se ele sofreu assédio sexual dentro da empresa. Porque às vezes ele nem sabe o que é isso. Ele às vezes não sabe se uma piadinha sem graça é ou não é, se um olhar diferenciado. Então, tudo isso é dever do advogado. E um bom atendimento, uma posição de advogado. E a palavra jovem, como eu disse, não diferencia quem tem 10, quem tem 2, quem tem 1 mês. Então, essa posição você tem que começar como advogado para o seu cliente entender que ele está na frente de uma pessoa que tem técnica. Então, vamos imaginar, fazer uma relação parecida. Se eu estivesse na frente de um médico, falando, eu estou com dor de cabeça, minha cabeça dói, e ele assim, ó, No final da entrevista, sei lá, da consulta, né? Você fala assim, vai tomar dipirona 2 vezes ao dia, tantas miligramas. E você vai embora. Causa uma má impressão, parece que foi só uma simples conversa. Então, por conta disso, o atendimento, a partir do momento que você tem um contato direto com o seu cliente, você vai começar a colocar os pingos nos is. Fazer Isso. a dele, vai fazer a procuração, vai falar o seu valor como advogado, seja também, inclusive, para reclamada. Eu adoto também, inclusive, a ficha de entrevista da reclamada, porque causa também algum certo tipo de contradição quando ela me falou que a funcionária tinha pedido demissão e a funcionária vem depois da instrução alegando que realmente ela tinha sido demitida e vira aquela confusão. Então, a ficha de entrevista, o atendimento, como que eu posso dizer? É um documento que você pode se resguardar como advogado. Então, ele falou tudo aquilo, já sei mais ou menos quais são as provas e os pedidos, ele assina junto comigo e ali a gente faz como se fosse um contrato de verdade. Eu entendo que o que você disse era verdade e ele entende que tudo aquilo que ele disse vai ser pedido. E a gente fecha naquilo. Então, se possivelmente a empresa falar para mim, eu nunca falei isso para a senhora, doutora, ou o cliente, eu nunca falei isso para a senhora, o senhor falou, está na ficha de entrevista. Então, é bom que se faça isso, é bom que você se posicione como uma pessoa técnica, porque isso traz uma segurança para o seu cliente. Então, independentemente da situação, se reclamante ou se reclamada, faça ficha de entrevista. Maravilha. E o ponto inicial, eu acredito que não é nem a inicial, é o atendimento, né? Porque tudo que a gente coloca ali na nossa ficha de atendimento, a gente usa muito e transforma aquilo para a petição inicial. Muitas vezes a gente tem uma demanda muito grande, a gente faz muitas entrevistas em uma semana e deixar aquilo registrado é muito importante.
Bom, e partindo da ficha de entrevista, a gente parte para a petição inicial. Fala para a gente um pouquinho dos pontos da inicial que a gente, como jovem advogado, seja para trabalhador ou até para reclamado, porque é muito difícil ter a empresa entrando contra o empregado, mas há hipóteses, né? Pode até acontecer isso. São exceções, mas acontece. Então fala para a gente assim um pouco o que a gente deve observar como jovem advogado a inicial trabalhista. Tá, eu acho que uma das maiores dicas que eu posso te dar é que uma petição inicial trabalhista, ela não deve, e a palavra é deve, tá? Não deve ser complexa. Justamente porque está lá no artigo da CLT dizendo que ela tem que ter uma breve, a palavra está escrito breve, exposição de fatos e de direito. Então, às vezes, quando você está atuando muito na área civil e vem atuar na área trabalhista, é natural que você jogue jurisprudência, letra de lei, copie súmula, OJ e parará, porque você acha que isso vai trazer um certo tipo de direito para o seu cliente. E, gente, na advocacia trabalhista, o que vale principalmente é ônus da prova e audiência de instrução. Então, aqui, nós não somos um civilista que quanto mais escrever bonito, mais tese bonita você tiver, mais convencimento o juiz vai ter. Claro que fora as provas, né? Aqui não. Quanto mais domínio de uma audiência de instrução, quanto mais domínio do que é prova sua ou não, melhor para você como advogado. Então, primeira dica, breves exposições do fato. Então, como eu faço? Lá no escritório, a gente sempre faz como se fosse uma qualificação completa do contrato de trabalho. Eu já coloco depois da qualificação reclamada, reclamante, que tipo de reclamatória que é, se é com tutela, sem tutela, liminar, enfim. Eu já começo colocando assim, dos dados funcionais do cliente. E lá eu já discorro, aviso prévio pago, TRCT, feito, não feito, estabilidade, parará, hora extra, parará. Então, o juiz já abre e fala assim, já sei do que está se tratando. E aí eu vou para o fundamento jurídico. Ian, segundo item. Fundamento jurídico, gente, não é fundamento legal, ok? É bom que todo mundo saiba disso. Perfeito. Fundamento legal, artigo 89, artigo 79. Fundamento jurídico. Ele fazia hora extra, fazia tantas horas extras porque passava da 44 horas semanal. Então, é devido tal direito. Peço tantos de horas extras semanais, mensais, parará. Isso é fundamento jurídico. Você colocou o fato, que ele extrapolava a questão da jornada diária, semanal, mensal, enfim. E aí você vai falar assim, eu quero o direito dele, que é as horas extras. Isso é fundamento jurídico. Então, é realmente o fato atrelado com o direito dele. E, gente, vai por mim, eu sei que às vezes pela insegurança, nós não temos uma prática trabalhista dentro de faculdade. Isso eu sinto. Por quê? Eu fui professora de NPJ e quando eu pegava meus alunos, eu falava, gente, 4 páginas para pedir só verba rescisória, eu quero 2. Os meus alunos falavam, professora, a senhora tá louca, como que eu vou fazer 2 páginas numa petição inicial? E aí eu explicava para eles que sequer eu preciso, às vezes, mostrar o artigo. Por quê? Tem um princípio que chama-se princípio Juris Novit Curia, que é o juiz conhece o direito. Então, você acha que se eu esquecer de colocar o artigo 29, vamos supor, da CLT, o juiz não vai me dar o direito? Ele não vai me dar o direito se eu não tiver fundamentado juridicamente. Então, esse é o segundo requisito que eu acho que da petição inicial ela tem que ser válida. E o terceiro, que acho que é o principal, é você saber, Ian, qual é o ônus do seu cliente. Então, às vezes, você fica batendo na tecla, vamos supor, de adicional de periculosidade, porque é devido, sendo que vai resolver ou por uma perícia, que é o normal, obviamente, né? Ou se não, se ele já tivesse pago um determinado ato, é só juntar os honoritos. Então, às vezes, a pessoa fica batendo num ato que às vezes nem é ônus do próprio cliente. Então, saber o ônus probatório é a terceira maior dica que eu dou numa petição inicial. E a quarta, a última, é sempre se atentar ao valor da causa, porque isso vai determinar o rito que você está prosseguindo. Isso vai modificar, inclusive, a sua petição inicial de acordo com o rito a ser seguido. Maravilha. Bom, a gente sabe que com a reforma trabalhista, trazida lá em novembro de 2017, a gente teve uma nova figura, que foi o acordo extrajudicial. Fala pra gente como a gente, jovem advogado, pode fazer com esses requisitos do acordo extrajudicial.
Bom, essa aqui é a dica de ouro, tá, gente? Eu falo que é dica de ouro porque economiza o seu trabalho como advogado e agiliza a sua Muito. vida como advogado e cliente. Olha só. Se eu tenho um processo, eu vou processar uma empresa, já sei que eu vou processar ela, isso é fato. O que eu faço no escritório? Na maioria das vezes, eu, a minha sócia, enfim, a gente faz. Nós já formulamos os pedidos que a gente vai fazer e já liquidamos esse pedido. Ou seja, 40 horas extra, valor tal, reflexo tal, dano moral tal, adicional de insalubridade na alíquota tal. E coloco todos os pedidos e valores. E aí, por que eu falo que é para economizar tempo? O que eu faço? Ao invés de montar a petição inteira, completa, colocar fundamento jurídico, eu faço os pedidos e valores e ligo para a empresa. Doutor, seguinte, e gente, é assim, advogado de reclamado precisa de processo para sobreviver, senão ele não é contratado. E nós também precisamos de processo para sobreviver, então uma mão lavando a outra. Sim. Entendeu? Então, às vezes, por isso que eu me espanto. Como é que um advogado de uma empresa reclamada fica bravo que está sendo processada a empresa que ele trabalha? Gente, se não tiver processo, duvido muito que uma empresa irá contratá-lo. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar para o advogado da parte contrária, ou se você não souber quem é, ligar para a empresa, perguntar do jurídico se existe algum e-mail, e você vai mandar essa relação. Fulano de tal irá processar a empresa tal, para saber se tem interesse em fazer um acordo extrajudicial. Por que economiza tempo? Porque isso, ao invés da gente levar para o juiz, já juntando o processo, já fazendo toda aquela questão, a gente pode conversar e chegar no denominador comum. Chegou no valor que você acha que é viável para o seu cliente, para você, porque a gente sabe que acordo todo mundo perde. O reclamante perde e o reclamado perde. Então, isso É legal, desculpa te interromper, Kelly, mas é legal você pontuar isso, porque num acordo, a gente sempre abre mão de alguma coisa. Mas tem gente que é tão teimosa que faz acordo e sai falando, ganhei o processo. Não é assim. Acordo é acordo. Você abriu mão de alguma coisa. Acordo você faz assim, eu sei que eu tenho direito de 20 mil, mas querendo economizar o tempo, com risco de um processo, risco de não ter uma justiça gratuita, eu prefiro tentar fazer isso de forma extrajudicial. E aí, para ser feito esse acordo extrajudicial, que é um acordo simples entre as partes, e lá eu vou colocar quais foram os direitos, quais foram as verbas vão ser pagas, precisa ser discriminado. Ambos advogados, seja advogado reclamado ou reclamante, têm que assinar esse acordo. E aí, o que é mais interessante? Por que economiza tempo? Eu já matei, vamos supor, esse cliente nesse acordo. Então, eu não vou ter que ficar batendo a cabeça Exatamente. com manifestação de razões finais, de recurso, embargos e parará. E é isso que o advogado não entende. Às vezes ele deixa de fechar um acordo por R$2.000, só que a gente vai até o TST. Então o advogado vai trabalhar horrores por conta de R$2.000 que vai ser diluído em 2 anos. Gente, vamos pensar. Você tem que ter isso e colocar em xeque, entendeu? Então, o acordo extrajudicial, você deve fazer isso mesmo. Ainda que seja uma empresa grande, eu estou processando, vamos supor, a Latam, faça. Isso não vai ter nenhum prejuízo, a não ser só benefício. Então, o acordo extrajudicial, ele tem que ser feito para que você consiga economizar tempo como advogado e atender os interesses do seu cliente. Porque eu já cansei de ver, gente, Ian, que você propõe um acordo, a pessoa não aceita, vamos supor, um acordo de 4.000. Chega na audiência, você já formulou a peça, você já trabalhou, ela quer fechar por quanto? 4.000. 4. Aí eu falo, doutora, olha, a senhora vai me desculpar, eu não vou aceitar, porque agora eu trabalhei, eu fiz processo, estou em audiência, então... Quero a sentença. A gente vai ter que ou melhorar esse acordo ou vamos aguardar a sentença. Entendeu? Então, o acordo extrajudicial justamente é para isso. Maravilha. Bom, a gente aqui tratou já de atendimento, petição inicial, acordo extrajudicial. Agora, quando a gente protocola ali no PJE, meses não, acho que no 2 semanas no máximo, tem um despacho marcando a audiência e pedindo para apresentar a defesa. Fala pra gente, Kelly, um pouquinho da defesa, o que a gente não pode deixar de observar na hora de se defender. Lembrando que geralmente empresas estão do lado, geralmente defesas estão do lado da empresa, né? Então é a empresa ali que tem que se fazer. Eu, como advogado de empresa, jovem advogado, o que eu tenho que observar
naqueles pontos ali da inicial para poder rebater? Primeiro, isso é de praxe, tá? Você tem que começar a pensar em derrubar o processo antes de analisar o mérito. Então, assim, você vai lá no artigo do CPC, vai procurar todas as preliminares e vai realmente virar um investigador desse processo inicial. Cabe litispendência? Cabe conexão? Cabe isso? Cabe coisa julgada? Então, você vai analisar tudo aquilo. Se você verificar que realmente nenhuma preliminar cabe, aí que você vai passar pelo segundo tópico, que é o prejudicial de mérito. Que a gente fala que na maioria das vezes só acontece prejudicial de mérito na questão da prescrição. E aí você vai falar para o juiz, juiz, na preliminar ele tá fora, porque não consegui. Agora na prejudicial de mérito tá aqui, ó, tá prescrito. Seja pela prescrição bienal, que é dificilmente eu já vi acontecer isso, quase eu nunca vi, nem peguei um processo nesse sentido. Ou na prescrição quinquenal, que isso é obrigatório. Ok? Claro que a prescrição ela pode ser legada de ofício pelo juiz, mas é bom que você limite já para o juiz. Doutor, seguinte, excelência, ele entrou com o processo na bienal e tá ok, mas na quinquenal já limita. Então eu quero que você condene, se for para condenar ou não, nem fala da condenação. Na questão da eventualidade, fala que é para ser só prescrito do determinado ano em diante. Então você já limita ali. Passou preliminar, passou prejudicial de mérito, aí a gente vai para o embate, que aí é o mérito. Aí o negócio realmente coloca quem é quem no lugar de quem. Eu costumo brincar que toda vez que eu pego uma defesa, eu falo, ai, senhor, meu cliente mentiu. Ou, ai, o que falaram aqui? A empresa mentiu. Então é nesse momento que eu começo a olhar assim, eu falo, Jesus amado, mentiram para mim ou estão mentindo? Que alguma coisa está errada. Então, no mérito, você começa a fazer defesa, ou seja, impugnar ponto por ponto. Então, exemplo, se a reclamante pediu hora extra, você é obrigado a impugnar hora extra. Ou dizendo que você não fez, ou que, principalmente, a reclamante está mentindo e que você achar um jeito de impugnar isso, tá? E aí a gente vai falar de ônus da prova, que daí é o seu ônus de juntar cartão de pontos, se tiver mais de 20 funcionários, enfim. E aí que a gente começa realmente a ter a técnica como advogado de reclamada. Nesse momento que realmente a gente vai saber se a gente entende de processo trabalhista ou não. Porque quando a defesa vem para você, Ian, você não vai arrumar o que está errado no reclamante, você vai rebater. Então você tem que entender muito bem de ônus processual. Porque você só falar não é devido, não é devido, não é devido... Não é devido, impugno, não é devido... Não atende aos direitos, impugno. Não atende os direitos ou impugno em parte. Então, nesse sentido, se você não impugnar especificadamente, já colocar o ônus da prova de quem cabe a quem, seu processo, seu cliente perdeu. Entendeu? Então, é nesse momento. Então, assim, quando a gente fala de jovem advogado, independente se você é jovem ou se você é, sei lá, não sei se nem existe velho advogado, palavra velho advogado, mas, enfim, a situação que você precisa saber de técnica. E técnica a gente aprende estudando, lendo letra de lei. Como é que eu sei qual que é o meu ônus dentro de um processo? Como é que eu sei como é o dever? Eu tenho que ler súmulas e lei. É isso. Gente, o que é lei? É ler a CLT. Lá vai estar especificando quem é ônus de quem. Eu nunca vi. Vai lendo devagarzinho que você vai ver. Passado isso, Ian, você pode ficar tranquilo que o que vai ser resolvido vai ser uma questão. Advogado do reclamante e advogado do reclamado, tá? E eu só quero deixar um adendo só para a gente passar para outra pergunta, que não se assuste quando você procurar uma defesa e ver uma OAB de 2099, vamos pensar, de 7001, como eu já vi gente. Ai, meu Deus, o cara tem tantos anos de advocacia. Gente, o que manda no processo não é a número da OAB. Vai por mim, tá bom? Já vi gente muito melhor que eu em audiência, acabando de formar. Já tive processo que eu fui muito melhor que advogado com OAB de 2000, não sei das quantas. Então, não se atente para isso. Bom advogado é aquele que conhece seu processo, conhece o direito do cliente e vai para cima. Essa é a questão da defesa. Maravilhoso. Queria registrar a presença de Camis aí, que está
12 enaltecendo entrou. A Ellen também entrou. Viagem Beijo, uma meninas. Viagem pela segunda vez. Isso. Kelly, é legal você falar muito isso sobre os pontos da defesa, porque às vezes a gente, jovem advogado, acredita que nunca vai pegar uma empresa. E às vezes, um ponte do açaí, um mercadinho do nosso bairro, acaba nos procurando para isso. E é preciso que a gente esteja preparado se a gente quer enfrentar a área trabalhista. Eu sou muito metódico em relação a isso e talvez até sofram por causa disso, mas eu gosto. Por exemplo, quando a gente chega numa audiência trabalhista, muita gente se pergunta onde eu sento, onde eu sento. E aqui é uma dica que eu deixo para jovens advogados. Eu sempre espero a parte contrária entrar primeiro. Eu falo para o meu cliente, olha, vai chamar a nossa audiência, eu vou falar, é essa, esperem ele entrar primeiro. Então, independente de que lado que você esteja, espera a outra parte entrar. Porque se ele sentar errado, você também vai sentar errado, todo mundo vai errar junto. Não, e então, eu costumo falar que se você não sabe como proceder, Ian, espere os outros irem na frente. A começar a falar. Às vezes a pessoa fala, será que é minha vez de falar? Gente, pergunta para o juiz. Eu já fiz audiência, não trabalhista, que eu falei, excelência, pela ordem, qual que é o procedimento agora? Entendeu? O juiz, gente, é humildade. Ninguém é obrigado a saber de nada. Eu já fiz audiência na Justiça Federal que eu falei, excelência, pela ordem, qual é o momento que eu tenho que me manifestar? Entendeu? Então é isso que você precisa ficar atento. Sim, sim, muito bem pontuado. Bom, tá, a gente chega na audiência, já descobriu onde a gente senta, e aí do nada, a parte contrária, aqui eu já estou falando da audiência de instrução, ou seja, deduzimos que já aconteceu a conciliação, ou é una ao mesmo tempo, a parte do nada oferece um acordo. Como fazer um acordo em audiência, Kelly? Bom, o acordo em audiência, eu adoro essa parte, porque assim, o acordo em audiência ele tem duas partes. Ou quando você já sabe que o processo ele realmente está ganho e você pode realmente colocar o seu burro na sombra e falar quais são as regras do acordo, ou quando você está naquele liame ainda não sabe qual vai ser a prova, quais vão ser as provas dentro da audiência de instrução. Então, por conta disso, Ian, o que é bom que você faça? Conheça o seu processo, os riscos que seu cliente tem. Por que isso? Olha só o que aconteceu esses dias. Eu liguei para um acordo, para um cliente, um advogado de uma reclamada. E aí eu falei, doutor, vamos... Não, minto. Eu era reclamada e liguei para um cliente, um advogado de um cliente reclamante. E aí eu falei para ele, doutor, olha, o meu cliente tinha um risco, vamos supor, de 20% nesse processo, tá? E aí o que aconteceu? Eu liguei para esse advogado, propus um acordo, né? Já tinha passado a audiência de conciliação, eu já tinha apresentado a defesa, né? E aí ele falou para mim, doutora, a gente tem a proposta de acordo, mas vamos supor, 40% a menos do valor da causa. Aí eu falei, tá, doutor, mas o senhor levou em risco o quê aqui? Ele falou, não, doutor, é um patamar que a gente utiliza no escritório. Então, gente, presta atenção. Isso não é de gente que entende o risco do processo. É um risco para todo mundo. Para um reclamante, que às vezes tem provas, mas pode ser desconstituída pela empresa em uma audiência de instrução e vice-versa. Isso independente disso. Entendeu? Mas o que é importante? Você saber pontuar o seu ônus probatório e o risco do processo. Se você não souber disso, você vai fazer um acordo prejudicial para o seu cliente. Então, quando você está lá, vamos pensar, hoje eu recebi uma sentença de um acidente estabilitário. O meu cliente sofreu acidente de trajeto, ok? A empresa emitiu CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, alegando acidente de trajeto antes da MP, antes da reforma, antes de tudo. E aí o que aconteceu, Ian? De tudo isso, eu olhei para a empresa e falei assim, tá, ele sabendo que nisso ele já tinha perdido, que ele mesmo confessou tudo isso. Na hora de propor o acordo, ele propôs um acordo que eu falei, doutor, mas aí o senhor fica difícil até para conversar. Entende isso? Porque eu já sabia que o meu direito estava ganho. Meu direito estava ganho na ação. Só que eu queria fazer um acordo para encurtar recurso ordinário, recurso ao TST, agravo de instrumento. Mas ele vem me oferecendo, vamos supor, 5% do valor que seria devido para o meu cliente. Então, é bom que você entenda principalmente risco processual, demora, demanda e tudo mais. E, em segundo quesito, o ônus do seu processo. Maravilha. A gente falou sobre a ficha de atendimento lá no início,
Mas é importante dizer também, e aí até advogados que vão diretamente para a audiência, não fazem inicial nem nada, porque atuam de forma correspondente, é interessante ter um roteiro para audiências. Eu sempre utilizo isso e já imprimo ele de forma pequena e colo naquela data da minha audiência na agenda. Então, alguns pontos que já vão acontecendo, eu já vou riscando e já vou anotando. E eu gosto de falar isso porque tem muita gente que às vezes não sabe como vai ser uma audiência. Então, o YouTube tem vários vídeos de audiências, inclusive as audiências hoje estão sendo de forma virtual, então tá todo mundo tendo que aprender a manusear, desde os mais experientes até o mais novo. Então, assim, a gente ainda aqui não teve audiência de instrução. Eu particularmente não fiz, eu acho que a doutora também não fez, né, Kelly? De instrução de forma virtual. Então, é um risco ainda que talvez a gente não precise passar. Até porque a gente tem notícias aí que talvez as audiências de instrução volte lá da quinzena de setembro, pelo fato do pico aqui estar estabilizado e que continue assim, porque eu sinto falta do TRT, sinto falta da janelinha azul, sinto falta dos corredores, eu gosto, sinto falta até de fazer um stories ali, porque a gente tem um sentimento de pertencimento ao órgão, né? Eu sempre gosto, é parte da gente aquilo. Mas, Kelly, E ali, como... pura, né? Antes da tá lá vendo um processo, antes da sua audiência, já pegou uma sacada que você não sabia. Assistir a audiência dos outros é tudo de bom. Seja para não fazer o erro, ou seja para realmente conseguir aquela dica rápida ali. Nossa, assistir a audiência é incrível, porque você vai ver tanta coisa acontecendo e você vai ver o nervosismo dos advogados experientes, porque eles também ficam nervosos. Então, assim, são coisas que a gente vai ficar nervoso junto, porque por mais que a gente só esteja assistindo, a gente fica nervoso. A Bianca que está nos assistindo, que é a minha sócia, ela mesma, uma vez eu carreguei ela, falei, Bianca, vamos, se você nunca assistiu, você vai assistir hoje. Ela, Ian, que ambiente tenso. Eu falei, é isso que dá tesão de estar aqui. Isso, se não tiver questão tensa, não tem, na verdade não tem nem graça. Quem nunca... É verdade. Cansei de quando eu era jovem advogada, acho essa palavra até estranha, porque assim, jovem não vai diminuir a sua competência ou não, mas quando eu era inexperiente, cansei de não dormir no dia da audiência de instrução. Gente, é natural. Só que assim, presta atenção, dica, a pose tem que ser mantida. A sua mão vai estar lá suando, pingando, esconde a mão. Tá com a perna tremendo, não vai de salto, bota uma sapatilha, sei lá, bonita. É assim que você tem que fazer, até que as coisas vão efetivamente pegando experiência. Entendeu? Exatamente. Tá com muita olheira? Passa um pozinho. Não tem como colocar o filtro do Instagram lá. Legal. Eu quero pontuar aqui, por exemplo, a gente chega a uma audiência, Kelly, e muitas vezes a gente é pego de surpresa. Como que a gente faz, mais ou menos, a impugnação de documentos assim do nada? Por exemplo, eu mesmo, uma vez fui contratado por um escritório de fora, e aí eu acho que foi o auge da audiência trabalhista antes da pandemia, porque eu consegui fechar quase uma semana de audiências em processos que eu não tinha atuado. Eu só ia fazer audiência de fora. E aí eu fechei um pacotão, até porque eu estava empolgado. Eu falei, nossa, jovem advogado, com audiência toda semana, todo dia no TRT, tomando cafezinho na sala da OAB. Ó, até rimou. Então, assim, numa dessas audiências, que eu estava pela empresa, aconteceu de que a parte reclamante, o advogado, não conseguiu juntar esses documentos no PJE no prazo. E aí ele chegou para o juiz e falou bem assim... doutor, eu preciso juntar, eu não consegui, eu tenho as provas de que eu não consegui juntar, aconteceu um problema. O juiz aceitou e abriu prazo para me impugnar. Só que isso, e aí é uma dica que você que vai fazer correspondência, deixe muito acertada com o escritório de fora, pergunte, se acontecer esse imprevisto de juntar documento em cima da hora, eu tenho a liberdade de impugnar ou eu peço prazo para poder fazer isso de forma peticionada, sei lá, uns 5 dias, geralmente é 5 dias. Sim. E aí, tem juiz que às vezes encasca, porque a audiência é una, não, você vai ter que... Passou para você, vai para o outro, já quer razões finais, que ele quer encerrar ali mesmo.
Isso, mas graças a Deus, eu tinha combinado com o escritório, ele disse, não, você pede prazo para a gente juntar a impugnação dos documentos. Aí eu falei, ok, mas eu me preparei, porque eu sabia. Então eu estudei o processo e eu sabia do que se tratava. Mas, por que eu me preparei antes? Porque se o juiz não aceitasse, eu tinha que impugnar. Eu fui contratado para fazer aquilo, na hora. Então o que aconteceu? Eu falei, tem a possibilidade de eu pedir o prazo para poder fazer a juntada da impugnação? O juiz sorriu para mim. Aí eu falei bem assim, 3 beijos e até a próxima. Então ele concedeu o prazo. E aí eu recebi por aquela audiência que foi simplesmente para sentar e pedir o prazo. Porque aconteceu um imprevisto que não era previsto, era de acontecer imprevisto. Mas a gente não conta, mas acontece. E aí, nesse caso, ficou para a empresa fazer esse procedimento porque eu não fui contratado para isso. Então, encerrou. Mas e nesse caso, Kelly? Qual que é a importância da gente estar preparado em relação para impugnar esses documentos caso o juiz não conceda esse prazo? Bom, rito sumaríssimo, né? Todo mundo sabe, é uma surpresa. Por isso que quando fala rito sumaríssimo até arrepia. Gente, e arrepia até hoje. Por quê? É uma surpresa atrás surpresa. É o famoso eita atrás de eita. É assim que funciona. Por quê? Eu já passei por um eita um dia desses que fui me socorrer com Kelly. Eita atrás de eita. Por quê? A audiência de instrução rito sumaríssimo, ela é tudo ali. Você só vai saber que documento, que tipo de defesa, o que tá falando, o que não tá falando, na hora que o juiz olha pra você e fala assim, doutora, disponível. Às vezes, o doutor, o juiz, ele nem explica, porque ele quer às vezes ver o fogo pegar mesmo na audiência, porque ele fala, poxa, não é meu dever ficar explicando que agora é dever de impugnar e tudo mais. Mas eu já vi advogados em audiência que o juiz fala assim, doutor, passa a palavra pro senhor. E o advogado assim, ó, passa a palavra por quê pra mim, né? E aí, quando o juiz, na hora, você pede, excelência, isso é normal, tá? Já bota na sua boca. Excelência, quero prazo para fazer isso de forma escrita. Gente, você pode pedir, tá na lei. Pode, é facultatividade do juiz. Se é uma facultatividade, pede para ele. Juiz, deixa eu apresentar. Não dessa forma, né? Claro. Pela ordem, o senhor pode me conceder prazo de 5 dias, 48 horas, nem sei lá, 5 horas fora daqui para eu escrever. O juiz fala assim, doutora, concedido. Então quer dizer que você vai impugnar fora da audiência. Mas se o juiz, que é na maioria das vezes, não autorizar, gente, presta atenção que eu vou falar agora. Você, numa audiência de instrução de rito sumaríssimo, você vai impugnar só, presta atenção, só preliminar documentos. Ok? Tem gente que ficava assim, preliminar impugnava e ia lá para o mérito. Dá as horas extras, impugna, não. Dá não sei o quê, impugna, não. Chegava no final, cadê os documentos que você não impugnou? Cadê o cartão ponto que você não impugnou? Cadê a ficha de registro? Cadê os olerites que você não impugnou? E aí, gente, se você não impugna documento, aquele documento é verdadeiro e é confesso naquilo que foi juntado. Então, no branco, abra a contestação. Gente, uma vez, eu lembro que eu rolava o mouse, sabe aquele mouse que tem a bolinha no meio? Eu rolava só pra parar no documento pra eu poder, tipo assim, impugnar qualquer coisa. E aí, o que eu fiz? Falei, excelência, pela ordem, impossível. Ele, doutora, por favor. E o prazo correndo, tá, gente? Pra quem não sabe, existe prazo, tá? E aí as pessoas falam, mas de quantos minutos? Não existe isso determinado na CLT, ok? Prazo de impugnação não está previsto em CLT. Geralmente eles dão de 10 a 15. 15 quando o juiz é maravilhoso, mas geralmente é 10 minutos, tá? E aí você começa a impugnar. Então, gente, deu branco, é preliminar e documento, tá? Maravilha. É legal demais, porque assim, uma vez, eu tenho uma tia que ela trabalhava no RH de uma empresa. E ela começou a fazer essas audiências como preposta para a empresa. E aí uma vez ela foi para Primavera do Leste, uma cidade que eu conheço muito, que eu tenho parentes lá. E aí ela do nada, Ian, socorro, o juiz falou que para mim impugnar os documentos em audiência e eu só tenho 20 minutos, né? E eu falei, mas é muita coisa, eu sei o que é certo, o que não é, porque eu já passo as orientações, mas eu acho pouco tempo. E aí uma dica que eu sempre deixo para os jovens advogados, assim como eu, é claro, que é pedir a dilatação do prazo, né?
Então, assim, olha, eu tenho 20 minutos, mas em razão da quantidade de documentos, senhor juiz, eu peço o aumento desse prazo de dilatação. E muitas vezes acontece, porque o juiz, ele passa ali, é uma grande verdade, o juiz tem acesso ao processo ali na hora, né? Então, ele olha ali e vê que tem muitos documentos e concede esse prazo. Então, isso aí é muito tranquilo. Mas, Kelly, uma coisa que eu quero saber muito, eu acho que até eu vou aprender muito aqui agora, como a gente faz essa distribuição de ônus da prova, sabe? Porque às vezes a gente vai contestar uma coisa que não é nem nossa, é lá do reclamante provar, e não eu, a empresa, me defender. Como a gente faz essa distribuição da prova aí no início da audiência de instrução? Bom, só pedindo vênia aqui na live, eu tô em casa e eu fechei a porta aqui de casa. Vocês estão vendo meu esposo aqui, né? Abre a porta, fica pra fora até terminar a live. Voltando pra live. Bom, ônus da prova. Eu sempre aconselho, isso é fato, tá? Sempre faça um rol de ônus da prova, ok? Porque depois da reforma trabalhista, tem uma distribuição dinâmica de prova aí. E é assim, para quem não sabe essa dinâmica, você fica assim, ó. Meu Deus, para onde que foi essa prova? Virou para mim, não virou para mim? Enfim, a confusão é essa. A grande questão é, faça uma linha numa folha em branco e coloca ônus reclamante, ônus reclamada. E aí você começa a acompanhar o seu processo. Da inicial, qual era o ônus do reclamante? Era tal pedido, tal pedido, tal pedido. Da reclamada, tal pedido, tal pedido, tal pedido. Na impugnação, você começa a colocar qual foi o pedido desconstituído, ok? Você reverte isso. Na audiência de instrução, se o juiz distribuir uma nova dinâmica de questão de ônus da prova, você vai saber qual é o ônus que ficou para você se desincumbir. Entendeu? Porque olha só o que acontece. Isso na maioria das vezes, tá? Eu costumo brincar que juiz caprichoso, não que não sejam os demais, mas juiz caprichoso é aquele que já coloca lá os pontos controvertidos do processo. Ele já começa assim, bom dia, senhores, bom dia, doutora. Bom, vamos fixar aqui os pontos controvertidos. Nossa, quando o juiz faz isso, você cruza os braços e fala assim, nossa, que audiência gostosa. Por que é ponto controvertido? É aquilo que você vai ter que fazer prova. Porque às vezes, Ian, tá lá, realmente a empresa falou que foi confessa nas horas extras. Vamos supor que seja uma loucura, mas a empresa falou que é confessa. No dia da audiência de instrução, o advogado, quero ouvir efetivamente as testemunhas. Ué, o juiz fala assim, doutora, como assim? Jogar contra? Então é por conta disso que é bom que se faz uma folha, gente. Eu não sou muito adepta de celular, que a gente faz naquele note, enfim, mas faz numa folha o que é ônus do reclamante, o que é seu e o que foi tirado ou desincumbido na impugnação e vai para a audiência de instrução. E ali é bom que você fique nesse ping-pong. Ah, foi para o reclamante, voltou para mim. O juiz distribuiu, fez os pontos controvertidos. Porque, gente, eu já levei cada uma de juiz quando eu comecei a advogar. Eu lembro que uma vez eu falei assim, excelência, eu quero ouvir o horário da jornada de almoço dele. Aí o juiz olhou pra mim e falou, como a doutora ouviu o horário de almoço dele? Ah, já tá pré-assinado no cartão de ponto. A senhora não impugnou. Eu fiquei muda na audiência. Eu falei, gente, se eu não impugnei, quer dizer que aquele horário tá ok. Entende? É isso que eu tô falando, de dinâmica. Por isso que eu falo, advogado bom é aquele que sabe instrução e ônus. Acabou. Fora isso, o resto é só ajuda. Maravilha. É bacana você pontuar isso, porque agora eu já quero fazer um elo aqui entre a próxima pergunta. Eu estava pela empresa e formulando perguntas para a reclamante. E eu fiz uma pergunta bem capciosa para saber se ela realmente trabalhava em local insalubre, porque tinha um pedido de insalubridade. E coincidiu de o advogado dela ser um advogado de São Paulo. Eu falei, meu Deus, essa reclamante, ela não é qualquer reclamante, não. Porque a gente acha que São Paulo é todo melhor, né? Aí eu falei bem assim, caramba, o advogado veio de São Paulo, ele abriu a mala dele ali dentro da sala de audiência e eu fiz a pergunta capciosa e ele olhou pra mim e falou bem assim, não tem pedido de periculosidade. Você ficou aí eu falei bem assim, tem sim,
olha aqui na folha tal, 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 tal. Tipo assim, eu tinha uma memória muito boa porque eu estudei a noite inteira. Pra quem aí tá assistindo de fora, o TRT funciona de manhã, então as audiências são muito cedo. Essa minha audiência era 8h20 da manhã. Então, eu amanheci já abrindo a inicial. Aí eu abri já nas perguntas que eu queria fazer. Eu falei bem assim, tem sim pedido de periculosidade. Sim. Aí o juiz olhou para ele e falou assim, realmente, tem pedido sim na folha, tal, tal, tal. Aí, aquele momento, eu me empoderei. Eu fiquei, porra, eu tô certo. Sabendo desse processo, gente. Exatamente. Então, assim, aqui eu já quero fazer um elo para as testemunhas. Quando chega na parte das testemunhas, como que a gente consegue elaborar boas perguntas para as testemunhas? Porque a gente estava falando aqui de provas e a testemunha é uma prova. E muitas das vezes essas testemunhas, elas caem nas perguntas. Ah, Ian, não pode ensaiar antes, mas ensaio, gente, essa é a verdade. Tem todo um ensaio antes, tanto os advogados de lá como de cá preparam. A gente não é recomendado, mas a gente ensaia por quê? Porque a gente tem que estar preparado em todos os aspectos, isso é uma verdade. Aqui, eu já faço um adendo. Nós não somos autorizados, nem qual que é a palavra que você utilizou, recomendados? Recomendados, a gente não é recomendado. Eu já discordo, Ian. Nós não somos, nós não podemos instruir. Que é isso? Faz hora extra, falar o horário. Isso nunca não deve se fazer. Isso. Nunca fiz e nunca vou fazer. Por quê? Porque que eu penso assim, eu nunca vou ganhar dinheiro no risco de alguém ser prejudicado e sair preso. Nunca vou fazer isso na minha vida. Então, se ele souber disso, vai falar aquilo. O problema é que você que mentiu pra mim. É assim que eu faço lá. Só que é óbvio que eu faço um rol de perguntas e eu falo. Eu vou te perguntar isso. Eu vou te perguntar aquilo. Eu vou te perguntar aquilo outro. E como que eu faço o ensaio? Que não é instruir. Eu falo, eu quero que você seja direto e reto na sua resposta. Eu não quero que você fique, ai, mas não sei o que lá. Gente, a testemunha não foi feita para ajudar, ela foi feita para falar a verdade, é compromisso real. Entendeu? Então, quando a gente faz perguntas, Ian, e é bom que você faça perguntas, pelo amor de Deus. Advogado que vai sem pergunta para audiência, quer levar sabão do juiz, quer passar vergonha, quer fazer tudo, né? Porque vai tentar tirar da cabeça. Gente, impossível. Impossível, né? Esse dia eu tava conversando com a minha sócia e falei assim, gente, será que a gente faz um rol de perguntas, tipo assim, perguntas para vínculo empregatício, perguntas para assédio moral? Porque é uma coisa. Gente, é quase sempre as mesmas perguntas, entendeu? Então, você tem que tomar 2 cuidados com as suas testemunhas. Não perguntar coisas muito, como que eu posso dizer, amplas, entendeu? Para que ela fique pensando e poder errar. Porque, gente, ninguém lembra realmente qual que era a jornada do seu funcionário, do seu amigo, colega funcionário. Você não vai lembrar. Vai me dizer que você vai saber todo dia que horas que a Bianca ou o Leonardo saem do escritório? Você mais ou menos tem uma noção, né? Sim. Então, eu sempre falo, perguntas praticamente fechadas com respostas diretas e retas. Porque tudo aquilo que ele é diminuído ou ele é aumentado não é verdade. Então aí corre o risco da sua testemunha responder por um crime e você perder o processo. Então faça rol de perguntas. Faça um rol de perguntas para o preposto, para tirar a confissão real. Faça um rol de perguntas para as testemunhas da reclamada e para a sua. Kelly, qual é o seu momento que você aplica a contradita? Quando a testemunha entra na sala ou antes da qualificação? Bom, eu falei dessa contradita. Eu adoro falar dessa contradita. Eu acho muito engraçado porque, assim, a advocacia trabalhista, eu não sei como que é criminal, porque eu nunca nem atuei, nem as demais. Nem quero. Nem quero. É um jogo, sei lá, de esconde gente, vai com gente pra lá, esconde fulano, leva... Gente, como eu faço? Presta atenção. Quando eu chegava no TRT, o meu cliente, ele estava do meu lado, já. Porque eu passeava com ele no TRT. Já chegou vezes, Ian, de eu ir em todas as varas para saber se tinha alguma testemunha escondida. Para o meu cliente já falar para mim assim, doutora, eu falo assim, tá conhecendo alguém? E a boca assim, ó, tá conhecendo alguém? Ele não. Aí ele fala assim, conheço aquele lá é irmão de sei de quem. Gente, minha cabeça já fica na contradita assim, ó. Óbvio. E eu tô no Facebook, eu tô no Instagram e as minhas testemunhas. Aí que inverte.
as minhas testemunhas estão muito bem guardadas. Às vezes guardadas dentro de um carro, às vezes guardadas, sei lá, num café escondido, porque aquele café TRT ali é de praxe, né? Esquece. E Muito aí, visível. sempre eu faço. Por quê? Porque eu tento dificultar, se houver uma contradita, porque eu não sei, pro meu adversário. Então, quando eu entro na audiência, eu mando mensagem. Entrei. A minha sócia ou qualquer pessoa que esteja, eu já fiz. Aí, esses dias minha sócia ficou na audiência, eu fiquei escondendo o povo. Esconde, esconde, esconde. E aí, quando começa a audiência, a gente já não pode sair e não pode ter comunicação externa. Então, meu adversário nem sabe quem é essa testemunha. Então, fica um elemento surpresa. Então, quando a pessoa entra, o máximo que ele faz assim para o cliente dele. E aí, conhece, não conhece? E ele vai ter que contraditar fazendo prova na audiência. Entendeu? Então, assim, gente, vamos utilizar técnicas legais. Esconde esse povo. Sei lá, bota no banheiro. Fica esperando no banheiro. Gente, é assim. Isso é tática. Isso que é gostoso da advocacia. Faz isso. Então, a contradição... Nossa, deve ser uma aventura. Para tentar dificultar essa questão, quando se trata... Travou? Aqui para você, para mim, tá meio que travando. Você tá parada com... Acho que voltou. Oi. Voltou? Voltou. Voltou. Travou de novo. Ah, agora voltou. É porque eu falo demais e a live não aguenta. Imagina, tô mamando. Então, a contradita nada mais isso. É que você utilizar técnicas, ok? Para você efetivamente bloquear aquela testemunha. Então, assim, gente, vamos pensar. Se é rito ordinário, cada um tem 3, eu bloquear 3 testemunhas, a empresa tá lascada. Se eu bloquear 2, que, gente, não é substituível, tá? Entrou uma, contraditou, acabou. Perdeu uma. Então, é essas táticas que você tem que utilizar. Vai no Instagram, vai no Facebook, procura foto. É assim, gente. Acontece. Eu achei... E o tem que aceitar. Oi, travou, voltamos. Eu queria só falar um ponto bem bacana que a Érica, inclusive, beijo, Érica, estou te vendo aqui comentando muitas coisas, prazer te A ter aqui. melhor. Érica também é advogada trabalhista. E ela comentou que já deixou o testemunho escondido num outro andar. Olha só, uma outra dica. E tem enorme, então tem outros andares. Muito bacana. Eu adorei isso. Sinceramente, eu não tinha pensado nisso. Eu só procurei no andar, que era minha audiência, ali na recepção. Né? E realmente a gente faz assim. Se você me encontrar, eu vou estar passeando com o meu cliente, como se fosse assim um shopping. Justamente para ele poder... E uma coisa bem bacana de você pontuar é que você falou sobre a sua sócia esconder e você entrou na audiência porque depois que a gente entra não sai. Mas a gente tem celular, então é legal se você, por exemplo, eu, Bianca e Léo somos em 3. Mas ó, eu tenho uma audiência trabalhista para fazer. Como eu sou da área, eu vou fazer a audiência, mas eu tô ali no celular. Quando começar eu te dou um ok, aí você vem com a testemunha. Sim, eu faço direto. Gente, advocacia organizada. Não, e eu acho legal, sabe por quê? Porque no seu escritório eu tô vendo que são outras pessoas de outros ramos também, né? A Bianca, Isso. não sei em qual ramo que eles atuam. Mas o legal é que lá no nosso escritório a gente atua muito no previdenciário, em recuperação judicial de empresas e trabalhista. Então, de tudo a gente sabe dessas 3 áreas, entendeu? Na previdenciário não tem audiência, malemar para ouvir a questão das pessoas que entraram com a ação, que é questão rural e tudo mais, mas quem faz a pergunta é o juiz. Só. Testemunha, para ouvir testemunha, enfim. Mas na trabalhista, eu e minha sócia, a gente senta, é engraçado, porque às vezes ela fala assim, eu vou instruir hoje. E aí vira uma conversação na audiência, porque eu falo, fala isso, o cliente no meio, vira aquela confusão. Isso que é o legal. Gente, advogado é isso. Às vezes você tá lá fazendo uma audiência, o seu colega, o seu sócio, às vezes nem entende do que se tá se tratando na audiência, mas ele tá de olho na ata para você. E você tá descansando. Então, isso é parceria. Isso te ajuda também a ter êxito no processo. Porque às vezes as pessoas acham assim, eu vou encarar sozinho. Gente, encarar sozinho é muito difícil. E é chato encarar sozinho. Porque E é muita responsabilidade, né? Sim. E assim, você tem que instruir um processo, você tem que conversar com o seu cliente no meio da audiência, você tem que olhar para a ata, interpelar o juiz, fazer reformulação de pergunta. É uma confusão para tudo, entendeu?
Então você tem que estar. Entendi. Kelly, a gente está a 5 minutos de encerrar a live. Eu queria aproveitar esses últimos 5 minutos para realmente agradecer você por ter aceitado o convite a vir participar desse projeto, que ele é um intuito de levar uma conversa bem saudável para os jovens advogados. E acredito que muita gente vai sair daqui sem aquele mito que é um bicho de 7 cabeças a área. E outra coisa, eu queria aqui, junto com a Kelly e a Érica também que está aí, auxilia a gente, Érica. Evento da Comissão de Direito do Trabalho, dias 19 e 20 de agosto. Webinário trabalhista e sindical. Gente, se vocês gostam de direito trabalhista, não pode perder o evento. O evento é gratuito, né? Feito por uma comissão incrível aí, que tem eu, Kelly, que tem a Érica que está aí. Eu não vi mais ninguém presente que é da comissão também. Mas sintam-se bem-vindos ao evento. O evento é para vocês. A Kelly, você também está no quadro, né, de mediadores, é isso? E eu não tô, na verdade, mas assim, a gente ficou incumbido de estar divulgando esse evento para todo mundo, porque a gente é da comissão, né? Na verdade, Isso. a Érica esses dias falou para mim, divulga. Eu falei, Érica, tá tão corrido que eu acabei esquecendo, enfim. Mas, ó, eu agradeço a Érica que teve a delicadeza de me pedir, informar por conta da questão do grupo, né? Mas, gente, ó, o que eu sempre falo, às vezes a gente utiliza o Instagram para ficar só vendo foto de famoso, fofoca, e poder utilizar coisas gratuitas. Eu só sigo Joelma. O resto não sigo ninguém. Fofoca eu já nem quero mais saber mais, porque assim, não dá nem tempo mais também, enfim. Mas assim, gente, se puder, assistam, porque, cara, é conhecimento. Você vê que em uma hora de live, se sair daqui uma pessoa com uma dica para esconder as testemunhas, já valeu fazer a Eu live. aprendi muito. Com certeza. Ó, agradecer ao pessoal que está assistindo. A gente tem mais de 20 pessoas aí nos assistindo. Pessoal, muito obrigado. Esse é o The Jovem Advogado, feito por mim, Bianca e Leonardo Prado. Os dois também são Prados. Somos jovens advogados e super engajados a compartilhar conhecimento junto com vocês, porque essa bandeira é nossa, Jovem Advocacia aí, pessoas que estão começando e a gente aprende tudo ao mesmo tempo, juntos, tá? Kelly, mais uma vez, muito obrigada. E é isso, gente. The Jovem tá aí, vai até o sábado. Amanhã tem criminal e sábado marketing digital. Marketing vocês não podem perder, viu? Criminal também não. Para quem gosta tem que estar lá. Certeza. Gente, ó, eu queria agradecer, viu, Ian, Bianca e Leonardo pela oportunidade. Parabéns pela questão do incentivo à jovem advocacia. O que separa nós é só um valor de boleto de OAB um pouquinho mais barato. O resto a gente não diferencia em nada, viu? Agradecer todo mundo que está aqui hoje. Espero ter somado, porque é isso que a gente vê no mundo para somar, realmente. E agradecer sempre, fazer uma live com você é uma delícia, porque é leve. Eu gosto de gente assim, que só traz coisa boa pra gente. E eu vou lá abrir a porta do meu marido, que ele tá lá pra fora, porque senão ele vai ficar Isso louco. que eu ia falar. Gente, tchau. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.